Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje, para abrir 2022 com chave de ouro, nada melhor do que falarmos sobre planejamento. E aí, Nutri, você já fez o seu planejamento para 2022? Vai começar esse ano com o pé direito? Então, vamos conversar sobre planejamento para, se você não fez, fazer o seu agora na primeira semana desse novo ano, ou até revisar o que você já fez e dar um upgrade. Então, bora lá? Bom, Nutri, antes de começar falando sobre planejamento, eu quero explicar um pouquinho a importância de se planejar, e isso eu vou trazer um pouco da minha história com planejamento. Eu sou uma pessoa extremamente planejadora, eu adoro planejar tudo que eu faço é pensado, tem um passo a passo, até mesmo quando eu entrei para nutrição e escolhi que queria ser pesquisadora na área, eu sabia toda a trajetória que eu tinha que fazer, de mestrado, doutorado, e tudo era pensado com antecedência. O meu projeto para o mestrado foi pensado ali no último ano da graduação, eu fazia estágio em iniciação científica para poder atingir o meu objetivo. E isso a gente tem que fazer em todas as áreas da nossa vida. E a carreira, que aí a gente puxa a sardinha para a nossa profissão, tem que ter esse planejamento. E é muito importante que a gente faça esse planejamento anual. O ideal é que você faça antes mesmo do ano ter iniciado. Mas se você não fez ainda, tá tudo bem. Vamos pensar e fazer juntas o planejamento para o próximo ano, já que tá ainda em tempo da gente fazer. Então, como eu comentei, eu sempre fui planejadora, mas dificilmente eu colocava no papel. Era tudo na minha cabeça. E quando eu defendi, o que aconteceu? Eu não tinha muitos planejamentos para aquele ano, e o que eu tinha se tornou um verdadeiro caos, né, por conta de todas as questões que aconteceram naquele ano. E eu fui levando a vida numa confusão, num carrossel de emoções, porque eu não tinha me programado para nada, e nem depois de tudo que foi acontecendo, eu consegui me planejar. E aí, em 2021, eu decidi mudar as coisas. Eu tenho aqui um potinho de metas, né? Que o final do ano eu sempre abro, e aí eu vejo o que eu cumpri, o que eu não cumpri, né? Tudo direitinho, né? Para ver as minhas próximas metas. E como a gente faz, então, um planejamento quando a gente tem um consultório, quando a gente atende, para que nosso próximo ano seja melhor, próspero na nossa profissão, na nossa carreira. Então, o primeiro passo, que é muito importante, é você traçar o seu objetivo naquele ano. É muito importante que a gente tenha diferentes objetivos, né? De curto, médio e longo prazo. Só que aqui a gente vai focar nesse de curto prazo ali dentro de um ano, vamos dizer assim, do que você quer para os seus atendimentos. O que você quer para a sua carreira de uma forma geral. Ah, eu quero focar muito nos meus atendimentos, aumentar ali, expandir os meus horários, minha agenda, reduzir espaços vazios, né, na minha agenda e aumentar, deixá-la lotada. Ou então eu quero também começar a migrar para um campo de ensino, ensinar profissionais, alguma coisa que eu sei bastante. Então você precisa focar. O que você quer para a sua carreira de uma forma geral, né? E aí, tendo esse objetivo maior, aonde você quer chegar ao final de 2022 na sua carreira, você vai começar a traçar metas que te levem à realização desse objetivo. Então, por exemplo, eu comecei a atender em 2020 e em 2021 eu quero dobrar o número de pacientes, dobrar meu faturamento, ficar mais conhecida na minha cidade. Então, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? E aí a gente vai traçar metas, que são esses passos que vão fazer a gente atingir o objetivo final. E aí a gente precisa ter metas em várias áreas. Quais seriam essas áreas? Primeiro, número de pacientes que você quer atender
por mês. Você quer aumentar esse número? Você está ali num processo de redução desse número porque você está trabalhando muito? Ou você quer se dedicar a outras áreas na sua carreira? Por exemplo, você quer atuar também na área de educação e aí você precisa reduzir um pouco sua carga horária ali de atendimento, de paciente? Então, esse é o primeiro passo que você precisa entender. Lembrando que nem sempre reduzir o número de pacientes é ruim. Tudo vai depender do seu objetivo. Então, trace a meta de pacientes que você quer ter por mês naquele ano. E ainda dentro desse número de pacientes, a gente precisa considerar duas questões. Primeiro, os meses que tem maior demanda e baixa demanda no consultório. Então, por exemplo, início do ano, geralmente as pessoas estão de férias, então tende a ter uma baixa demanda. Então, você precisa entender quando tem essa baixa demanda, porque com certeza naquele momento você vai ter um menor número de pacientes e também seu faturamento vai cair um pouco por essa questão de estar atendendo menos por conta dessa menor demanda. Segunda questão é que você precisa saber o teto de pacientes que você consegue atender. Então, se você tem 2 dias disponíveis na sua semana para atender pacientes o dia inteiro e a sua consulta dura ali cerca de 1h30, quantos pacientes você consegue atender nesse intervalo de tempo que você tem disponível para atender? Aí, você vai definir um aumento de número de pacientes condizente com o tempo que você tem disponível para atender. Então, se você tá com a agenda vazia ou mais ou menos, é super viável você aumentar sem precisar aumentar a carga horária. Agora, se você quer expandir o seu consultório, você vai precisar dedicar mais horas, se você já tem uma agenda lotada. Então, precisa pensar nisso, se você tem tempo disponível para atender mais pacientes, né? Não adianta você botar que quer atender mais 10 pacientes e você não ter como fazer isso. Aí, falando de número de pacientes, a gente entra para um próximo passo dentro das metas, né? Falando desse número de pacientes, a gente tem que entrar ali no processo de pensar em como a gente vai captar mais pacientes, como a gente vai divulgar os nossos atendimentos, quais meios você vai utilizar. Vai utilizar meios offline, meio online, híbrido, juntando os dois? O que você vai pensar para aumentar e atrair mais interessados? E aí você vai ter que pensar em várias estratégias que você pode utilizar que façam com que aumente o número de pacientes. E aí você pode utilizar estratégias que já deram certo no passado, pode testar estratégias novas. E se você está começando a atender este ano, você vai ter que testar estratégias que vão funcionar com o seu nicho. Porque determinadas estratégias vão funcionar melhor com determinados nichos ou até mesmo com um público específico. Porque dentro de um nicho, a gente pode ter diferentes tipos de públicos, né? Ali, com gostos específicos, que você pode estar atraindo mais determinado daquele público ou não. E aí você precisa enquadrar essas estratégias e testando e vendo o que vai funcionar melhor com aquele público para atrair mais pessoas, para marcar essa primeira consulta, conhecer o seu trabalho e dar continuidade. E aí a gente entra numa segunda meta que é importante, a fidelização. Como tá a fidelização do seu consultório? Ela tá boa? Ela tá ruim? Ela tá mais ou menos? Como é que tá? Você já tá fidelizando bastante? E eu já falo aqui uma coisa, Nutri. É muito difícil a gente fidelizar 100% dos pacientes. É praticamente impossível. Sempre vai ter paciente que vai desistir no meio do caminho. Às vezes ele vai só na primeira consulta, vai na segunda, na terceira e desiste ali no meio do caminho, sem antes ter atingido o objetivo. E são vários os motivos. Um deles é que, sim, pode haver uma incompatibilidade entre ele e a sua abordagem de atendimento. Por exemplo, uma pessoa que gosta de dietas radicais, modismos, e você atende de uma forma mais livre, onde a pessoa pode comer o brigadeiro e emagrecer. Talvez seja uma incompatibilidade e a pessoa não gostou da sua abordagem e vai procurar outro nutricionista. E tá tudo bem, porque tem ali nutricionista para atender todos os gostos de pacientes. E você tem que ter em mente que não foi uma falha no seu atendimento, uma falha do seu trabalho, mas sim essa incompatibilidade. Da mesma forma, quando a gente vai comprar um produto, um serviço, a gente tenta procurar algo que tenha ali uma
uma afinidade com o que a gente acredita, com as nossas crenças, que tenham ali, que compartilhe de pensamentos similares. A gente nunca vai procurar uma empresa para adquirir alguma coisa dela que tenham pensamentos totalmente contrários do que a gente acredita. Outros motivos pode ser questão financeira, e aí ela acaba cortando o nutricionista, não volta ali para uma questão realmente de corte de custos na vida dela, ou porque ela não estava pronta para mudança, ou ele, né, não estava pronto para mudança e desistiu no meio do caminho. E tá, tudo bem. A gente pode também incluir metas de tentar resgatar esses pacientes e pensar em estratégias, sem ser uma pessoa chata e invasiva, de tentar resgatar o tratamento desses pacientes. E aí mandar uma mensagem, conversar, mandar algum material bacana para lembrar que você existe, lembrar que vocês começaram um trabalho e que seria muito bacana se ele retomasse todo esse trabalho para atingir o objetivo que ele te procurou, né? Então, também pode estar ali nas suas metas de recapturar alguns pacientes que começaram o tratamento, mas não terminaram, né? De mesmo conversar, entender por que ele desistiu, se foi alguma coisa que ele não gostou do seu trabalho, ou se é uma outra questão externa que de repente dá pra gente conversar e convencer ele a voltar nos atendimentos. Então, é importante pensar em todas as estratégias que você pode fazer no ano. E um ponto importante, quando a gente fala de captação de cliente, é sempre bacana a gente ver quais as datas comemorativas são importantes ao longo do ano para o seu nicho. Então, por exemplo, o nicho de saúde da mulher. A gente tem as datas, algumas datas importantes. A gente tem o mês de março, que é o mês dedicado à endometriose. A gente tem o mês de junho, que é dedicado à conscientização da infertilidade. A gente tem ali o mês de outubro, que é o outubro rosa, dedicado então à prevenção do câncer de mama. Então, são alguns meses que tem o foco na mulher. E a gente pode pensar em ações específicas nesses momentos. E não esquecendo do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que também é super importante da gente pensar em ações ali para chamar atenção para os nossos atendimentos e de repente tá recrutando pessoas que sejam do seu nicho de atendimento. Um outro ponto importante é com relação ao faturamento. Crie metas para faturamento. Quanto você quer faturar? Quando você quer dobrar seu faturamento, você quer aumentar seu faturamento, e dentro desse faturamento a gente vai incluir algumas questões, como o preço de consulta, que geralmente anualmente a gente faz um reajuste, e aí se você pretende fazer um reajuste mais elevado, você tem que pensar em agregar valor na sua consulta para que o paciente não sinta que ele está pagando muito mais pelo mesmo serviço que ele tinha anteriormente e fique naquela questão de, poxa, eu vou procurar outra nutricionista com preço mais acessível, porque aí ficou muito caro, e abandone o tratamento com você. Então a gente precisa fazer uma transição muito boa para aumentar o valor da consulta, primeiro aumentando ali para pacientes novos, depois acaba incluindo ali os pacientes antigos, mas que tem essa agregação do valor para que o paciente não queira desistir de passar em atendimento com você. Com relação também a faturamento, a gente sempre tem que pensar ali dentro se a gente está fazendo alguma melhoria ali, reforma no consultório, aquisição de equipamentos, isso tem que estar embutido também no valor da sua consulta. E aí você pode fazer esses reajustes para ter essas melhorias, para dar um melhor atendimento para os seus pacientes. E também um ponto que muita nutricionista não considera e que é importante é ter uma lista de desejos, de cursos, congressos, livros, coisas que ela quer adquirir para se atualizar, para dar o melhor para os seus pacientes. A nossa profissão é uma constante atualização e a gente precisa sim estar sempre se atualizando para estar por dentro das novidades, das melhores condutas para a gente poder aplicar nos nossos pacientes e trazer os resultados que eles desejam quando eles nos procuram para uma consulta. Então, é muito importante você criar essa lista, é uma coisa que eu passei a fazer para 2021, então eu conseguia me planejar melhor, tanto em termos de tempo para eu me dedicar para estudar aquele curso que eu comprei e também no investimento que eu vou fazer para eu me preparar para aquilo. Se eu vou
pagar à vista para pegar um desconto, ou se eu vou precisar parcelar, em quantas parcelas eu posso fazer. Então, tudo isso te dá uma segurança para você se planejar. Isso faz parte do planejamento. Você já prevê quanto você vai ter de gasto naquele ano, tanto com as suas atualizações e outras melhorias que tenham relação com uma melhor experiência para o cliente que você quer estar oferecendo, né, que a gente chama de paciente, e você pode ali avaliar o reajuste que você tem que fazer na sua consulta, se você vai ter que fazer um reajuste maior ou não, se você vai ter que aumentar o número de pacientes. Tudo isso tem que estar claro para você poder ter esse entendimento do aumento do preço da sua consulta, do faturamento que você precisa ter para conseguir tudo que você deseja. Lembrando, né, gente, a gente trabalha para pagar as contas que a gente tem, para adquirir bens materiais, viagens, coisas que a gente deseja e também para a nossa atualização. Então é sempre importante reinvestir o dinheiro que você ganha com o seu trabalho para melhorar o seu trabalho, para sempre ter o melhor para os seus pacientes. Então já programa lá curso da modulação intestinal descomplicada, que vai ter abertura em março. Então já programa que eu quero fazer esse curso. Então já se prepara para isso. Pagamento também da taxa do CRN. Tudo que você vai ter de gasto, que você puder já prever, já coloque ali. Porque às vezes a gente tem uns gastos extras que não são previsíveis, né? E tá tudo bem. E a gente também tem que ter uma reserva para esses gastos que são imprevistos. Então, de repente, precisa fazer uma obra no seu consultório porque estourou um cano e tá com vazamento, enfim, alguma coisa assim que pode ter acontecido. Ou até mesmo outros imprevistos que podem acontecer ali na sua vida e acaba demandando ali uma organização financeira também pessoal, né? Lembrando que é sempre importante você ter o dinheiro do seu consultório, então ter o dinheiro separado para isso e ter o seu salário e não sair pegando tudo que você ganha com seus atendimentos e colocar na sua conta pessoal e achar que aquele dinheiro é todo seu e sair gastando na sua vida pessoal, porque a gente tem que sustentar o nosso negócio, os nossos atendimentos, o nosso consultório, e a gente precisa reinvestir, como eu falei, seja numa reforma, numa obra que queira fazer no seu consultório, comprar um equipamento novo, materiais novos que você queira ali fazer de impressão, e também os cursos de atualização entram tudo na questão da sua empresa, do seu consultório. Bom, então, para finalizar esse vídeo, que ficou bem extenso, é super importante você colocar tudo no papel, tudo que você deseja fazer, quais estratégias você quer utilizar, o que você vai precisar investir uma verba ou não vai ter necessidade, para você estar preparada, programada e saber qual o seu custo, né? Tanto de tempo quanto financeiro, para você fazer toda uma programação e se aquilo vai ser viável ou não naquele seu ano. E assim, você planejando, tendo ideia de que você precisa captar mais clientes, que você quer dobrar o número de pacientes que você atende hoje, se sua agenda não está lotada, tem muitos horários vazios, você se dedicar a essa captação de clientes e ver esses pontos que precisam de maior atenção para você poder estar corrigindo e focando para você atingir o seu objetivo maior. Bom, Nutri, eu espero que esse vídeo te auxilie. Não dá pra gente se aprofundar muito, porque planejamento é uma coisa muito complexa e também é algo muito pessoal. Cada pessoa funciona na sua forma de planejar de uma forma diferente. Tem gente que gosta de uma planilha, tem gente que gosta de fazer um papel, e aí é importante que você encontre a melhor forma de você planejar o seu ano. Mas eu espero que tenha ficado claro que é super importante você planejar o seu ano para que você consiga atingir os seus objetivos na sua carreira e também com o seu consultório. E que você tenha aí muito sucesso nesse próximo ano. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!